Minha mãe e irmã tentaram me apagar da herança da família. Então mostrei a elas o que acontece quando você subestima a filha, ingrata. Recebi a mensagem às 3h47 da manhã. Meu celular vibrou na mesinha de cabeceira, o brilho da tela cortando a escuridão do quarto como uma lâmina. Eu estava naquele estado meio sonolento, meio consciente, quando você sabe que algo te acordou mas ainda não processou completamente o que foi. Minha primeira reação foi ignorar. Provavelmente era alguma notificação inútil de rede social ou um e-mail automático de trabalho. Mas algo no padrão da vibração, 2 vezes pausada, insistente, me fez estender a mão e pegar o telefone. Uma mensagem da minha mãe. Apenas uma linha, sem contexto, sem saudação. Não se dê ao trabalho de vir para o Natal. Já conversei com meu advogado sobre remover você de tudo. Fiquei olhando para aquelas palavras por tempo suficiente para a tela escurecer e acender de novo quando meu polegar tocou sem querer. Não porque eu estava confusa, mas porque finalmente tudo fazia sentido. Deixa eu voltar um pouco. Meu nome é Marina, tenho 34 anos, e se tem uma coisa que aprendi na vida é que traição familiar dói de um jeito diferente. Não é só a dor em si, é toda a camada de culpa que vem junto, embrulhada em palavras como tradição, sacrifício, ou você deveria ser grata. Durante anos eu engoli tudo isso. Achei que lealdade significava ficar calada, sorrir nas fotos de família, e engolir a amargura como se fosse remédio amargo que eventualmente ia me fazer bem. Mas aquela noite, aquela mensagem, foi a última vez que minha mãe ia me tratar como se eu fosse propriedade dela. Nem sempre foi assim, sabe? Quando eu era criança, nossa família parecia perfeita à vista de fora. Aquela típica família de classe média alta, casa com jardim, churrascos no fim de semana. Meu pai morreu quando eu tinha 13 anos, aneurisma cerebral do nada sem aviso, e depois disso ficou só eu, minha irmã mais nova, a Júlia, e minha mãe. Minha mãe segurou as pontas, ou pelo menos pareceu segurar. Continuou trabalhando como dentista, manteve a clínica funcionando, pagava as contas em dia, garantia que tivéssemos presentes no Natal e roupas novas para o início das aulas. De fora, ela era a viúva forte e resiliente que todos admiravam. Mas por dentro, algo estava se retorcendo nela. Lentamente, como uma planta que cresce torta por falta de luz. Ela sempre foi mais condescendente com a Júlia. No começo eu até entendia, Júlia era a caçula, tinha só 9 anos quando nosso pai morreu, precisava de mais atenção. Mas quando cheguei na adolescência, ficou claro que condescendente na verdade significava que Júlia não podia fazer nada de errado. Bateu o carro da família aos 17 anos dirigindo sem habilitação? Eu levei bronca por não ter sido um bom exemplo. Esqueci de buscar ela no cursinho uma vez porque tive que ficar até mais tarde no estágio? Minha mãe gritou comigo como se eu tivesse abandonado a Júlia no meio do deserto. Cada erro meu era uma falha de caráter. Cada erro da Júlia era uma fase de aprendizado. Não demorou muito para eu perceber que estava jogando um jogo onde as regras mudavam dependendo de quem estava jogando. Mesmo assim, eu fiquei. Ajudei a criar a Júlia mais do que provavelmente deveria. Fiz faculdade de Direito trabalhando meio período para ajudar em casa. Quando consegui meu primeiro emprego bom, em um escritório de advocacia corporativa, aos 26 anos. Fiquei empolgada de finalmente poder dar um respiro financeiro para minha mãe. Ofereci ajudar a pagar a reforma da clínica que ela tanto queria fazer. Mas foi aí que a dinâmica mudou completamente. Ela não disse obrigada. Ela agiu como se eu estivesse devendo. Como se meu sucesso fosse automaticamente dela por direito. No começo eram coisas pequenas. Comentários sutis sobre minhas escolhas de vida, sobre eu não visitar o suficiente mesmo indo lá todo domingo, sobre eu ter esquecido minhas raízes, porque morava em um apartamento melhor que o dela. Depois vieram as sugestões financeiras, sempre envoltas em culpa. Sabe, a Júlia ainda está se encontrando profissionalmente. Você não poderia ajudar com o aluguel dela esse mês? Você ganha tão bem agora. Ou, estava pensando em fazer aquela viagem para a Europa que sempre sonhei. Você tem condições de me ajudar, não é? Afinal, trabalhei tanto a vida toda. E eu ajudava. Sempre. Não porque eu era otária, mas porque não queria conflito. Queria ser a filha boa. A confiável. A que mantinha tudo funcionando. Mas aí veio o Natal do ano passado. Eu tinha ido de São Paulo para o Rio, onde elas moram, e levei meu namorado, o Rafael. A gente estava junto há quase 2 anos, e ele estava nervoso, querendo causar boa impressão. Levamos vinho caro. Uma sobremesa francesa de uma confeitaria chique, todo o pacote. Desde o momento que entramos, minha mãe tratou ele com uma frieza glacial. Nenhum sorriso, nenhum calor humano. Só aquele olhar crítico e avaliador que eu conhecia tão bem.
No começo tentei ignorar. Talvez ela estivesse estressada com o preparo da ceia, cansada do trabalho, ainda processando alguma coisa. Mas então, na mesa, na frente de toda a família estendida, tios, primos, avó, ela sorriu docemente e disse: "Então, Marina, quando você vai parar de perder tempo e arrumar alguém sério?" O ar congelou. Rafael baixou o olhar para o prato. Senti meu rosto esquentar. "Mãe, o Rafael está literalmente sentado aqui ao meu lado." Ela piscou, fingindo inocência. "Eu sei, filha. Só quis dizer, alguém que combine mais com a nossa família. Alguém menos passageiro." Não era sobre o Rafael. Nunca foi. Era sobre controle. Sempre foi sobre controle. Aquela noite foi a primeira vez que eu enfrentei ela. Nada explosivo. Só um chega, mãe, calmo e firme. Mas na cabeça dela, aquilo foi traição. Eu tinha cruzado a linha, escolhido outra pessoa em vez dela. E ela nunca esqueceu. Os meses seguintes foram tensos. Júlia me ligava vez ou outra dizendo que mamãe está magoada e confusa. Tentei ligar. Fui bloqueada. Mandei flores no aniversário dela. Voltaram com destinatário, recusou o recebimento. Rafael e eu terminamos alguns meses depois. Nada relacionado a isso, só seguimos caminhos diferentes. Mas eu nunca contei para minha mãe. Não ia dar a ela essa satisfação. E então veio o verão. Tia Beatriz, irmã do meu pai, faleceu de repente. Ela e eu sempre fomos próximas ao longo dos anos. Ela era como uma segunda mãe em muitos aspectos. Todo sábado a gente conversava por telefone, sobre vida, trabalho, relacionamentos. Ela sempre dizia que queria deixar algo significativo para mim. Algo que importasse. Nunca esperei muito. Mas aparentemente a tia Beatriz tinha feito investimentos sérios ao longo dos anos. Imóveis, ações, algumas propriedades históricas no interior que ela tinha herdado e restaurado silenciosamente. Quando ela faleceu, fiquei chocada ao descobrir que ela tinha deixado tudo para mim. Não dividido com a família. Só para mim. Herança completa. Sem condições. Minha mãe não aceitou bem. Ela não disse nada diretamente para mim. Mas a agressividade passiva começou a pingar através da Júlia. Mensagens indiretas. Conversas em grupo de família onde eu era convenientemente deixada de fora. Depois vieram os rumores. Que eu tinha manipulado a tia Beatriz. Que eu tinha pressionado uma senhora idosa a me deixar tudo. Absurdo. Mas suficiente para fazer primos sussurrarem e família estendida me olhar torto no casamento de um primo. Não importava. Fiquei quieta. Não precisava provar nada para ninguém. Usei parte do dinheiro para quitar meu financiamento estudantil. Comprei uma casa pequena em uma cidade serrana como refúgio de fim de semana. Comecei a considerar seriamente como seria minha vida se eu me afastasse de vez da família. O que me traz de volta aquela mensagem? Eu li de novo só para ter certeza que não tinha imaginado a frieza. Já conversei com meu advogado sobre remover você de tudo. Tudo. O fundo fiduciário da família. A casa de praia em Búzios que meu avô deixou. O terreno no interior que sempre disseram que seria meu um dia. A ironia? Eu nem tinha pedido nada disso. Eu tinha minha própria vida. Meu próprio dinheiro. Mas o fato dela estar usando isso como arma, tentando me punir por uma deslealdade percebida, foi isso que me pegou. Não respondi na hora. Só fiquei deitada na cama, olhando para o teto, dedos tamborilando no celular como se tivessem vida própria. E devagar, silenciosamente as engrenagens começaram a girar. 3 ligações telefônicas. Foi só o que precisei. E quando o sol nasceu, a fundação do pequeno império dela já estava começando a rachar. Mas eu não atendi a próxima ligação dela. Nem a seguinte. E quando a segunda-feira chegou e ela começou a ligar de 10 em 10 minutos como um relógio, eu sabia exatamente por que ela estava entrando em pânico. Ela não me chamava mais de filha. Essa foi a primeira coisa que notei depois daquela mensagem. Quando ela finalmente parou de somar meu telefone tempo suficiente para eu checar as mensagens, tinha 12 delas entre 9 horas e meio-dia de segunda-feira. A maioria era só ela respirando no receptor, ou começando meia frase antes de desligar. As que vinham depois eram frias, cortadas, excessivamente formais. Marina, isso já foi longe demais. Não sei o que você fez, mas precisa me ligar imediatamente. Isso ainda é família. Ainda é família. Essa frase ficou na minha cabeça. Como se eu fosse a que tinha partido. Como se eu fosse a que tinha ameaçado ação legal no meio da madrugada. Como se eu fosse a que tinha passado a última década lentamente reescrevendo o que família significava em algo transacional, condicional, frágil como papel. Mas a gente ainda não estava lá. Não completamente. Essa ainda era a parte onde a casa de cartas estava balançando, não desmoronando.
O lance com pessoas como minha mãe é que elas não explodem de uma vez. Elas testam as águas. Elas te dão bondade suficiente para te fazer questionar seus próprios limites. Gaslighting suficiente para manter o ar embaçado. E se você cede 1 milímetro, elas tomam o continente inteiro. Aquela segunda eu não respondi. Fui caminhar. Só eu e o vento cortante atravessando os pinheiros atrás da minha casa na serra. Era ar fresco de início de dezembro, aquele tipo que cheira a fogueira e te faz pensar em pensamentos longos e silenciosos. Deixei o mundo ficar quieto por algumas horas. Depois sentei na mesa da cozinha e escrevi tudo o que lembrava dos últimos 2 anos. Cada favor pedido, cada insulto velado, cada reunião de família onde Júlia era elogiada como santa por aparecer 10 minutos atrasada enquanto eu era olhada de lado por não trazer vinho suficiente. E eu lembrei de algo importante. No verão antes da tia Beatriz falecer, ela tinha me ligado sobre algo estranho, minha mãe perguntando se havia uma versão atualizada do testamento dela. A tia Beatriz tinha rido, assumindo que minha mãe estava só sendo intrometida. Mas aquilo ficou comigo. Porque minha mãe, que mal falava com a tia Beatriz nos últimos anos, estaria perguntando sobre o testamento dela. Entrei em contato com o advogado da tia Beatriz, Dr. Mendes. Ele lembrava da conversa. Minha mãe tinha ligado 3 vezes naquele ano. Só curiosidade, ela alegava. Isso nem era a parte que me deixou com raiva. O que me deixou com raiva foi que ela nem tentou esconder. Ela estava investigando antes da tia Beatriz ficar doente, como se a visse como nada mais que um cheque não descontado. Fiquei pensando quantas conversas Júlia tinha participado, quantos jantares passivo-agressivos elas tinham tido, estrategizando nos bastidores sobre como garantir a herança. E então, de repente, nenhuma delas conseguiu, porque a tia Beatriz se certificou de que fosse só para mim, sem divisão, sem confusão. Foi quando percebi. Elas nunca me viram como a ovelha negra. Elas me viram como cofre. E uma vez que parei de ser acessível, uma vez que comecei a estabelecer limites, parei de ser útil. Naquela noite minha prima Fernanda me ligou. Ela sempre foi meio afastada do drama familiar. Enfermeira. Trabalhadora. Honesta até doer. Ela está dizendo que você vai processá-la, Fernanda disse, voz baixa e trêmula. Tipo, literalmente espalhando rumores de que você está indo atrás do fundo fiduciário da família por causa de algo no testamento do vovô. Ela contou para a tia Maria que você está perturbando o legado familiar. Eu ri. Não consegui evitar. Fernanda, eu não entrei com nada. Nem cheguei perto. Ela está desmoronando porque não joguei o jogo dela. Fernanda hesitou. Marina. Ela mostrou uma carta para a gente. Parecia oficial. Dizia que você estava trabalhando com um investigador financeiro. Isso me fez pausar, porque era verdade. Uma das 3 ligações que fiz depois daquela mensagem das 3h47 foi para um contato que tinha do trabalho, um contador forense chamado Rodrigo. A gente tinha colaborado em alguns casos de fraude corporativa ao longo dos anos, e ele me devia um favor. Não dei muitos detalhes. Só um nome, algumas cifras aproximadas, e alguns números de conta do antigo fundo de propriedade conjunta que tinha sido estabelecido depois que meu pai morreu. Supostamente estava guardado em fideicomisso para mim e Júlia, para ser usado para faculdade, primeira casa, despesas médicas, tudo isso. Eu nunca tinha visto um centavo. Júlia, por outro lado, recebeu entrada para um apartamento ano passado. Só uma ajudinha da mamãe, ela disse quando confrontei. Além do mais, você está bem de vida. Eu estava bem, mas isso não tornava certo. Rodrigo prometeu que ia dar uma olhada discreta. Disse que voltaria em uma semana. E agora, de alguma forma, minha mãe já sabia. O que significava apenas uma coisa. Júlia, ela deve ter visto algo, ouvido algo, ou talvez tivesse acesso a uma das contas de e-mail da minha mãe. De qualquer forma, alguém entregou. E agora o pânico estava se instalando. Fiquei quieta. O silêncio era minha parte favorita. Durante anos, minha mãe tinha me treinado para pensar que silêncio era fraqueza. Que se eu não respondesse imediatamente, estava sendo desrespeitosa ou fria. Que cada ligação perdida era uma mina emocional esperando para explodir. Mas agora o silêncio era poder. 3 dias se passaram. Na quinta-feira, ela não estava apenas ligando. Estava alcançando através da família estendida. Enviando mensagens através de primos segundos com quem eu não falava há anos. Marina, sua mãe está preocupada com você. Sua mãe não está se sentindo bem. Ela diz que tem medo de você estar sendo manipulada. Ignorei todos, mas guardei as mensagens. Porque elas estavam começando a formar um padrão. E foi quando o verdadeiro ponto de ruptura aconteceu. Sábado de manhã. Estava em uma cafeteria na cidade.
tomando um café preto e tentando limpar minha cabeça quando recebi uma mensagem da Júlia. Só uma frase. Sem contexto. Sem oi. Você sabe que não merece nada disso, né? Nenhum contexto. Nenhum olá. Só aquilo. E de repente me senti como se estivesse de volta ao colegial. Chegando em casa depois de fazer um turno duplo no supermercado. Só para encontrar as amigas da Júlia invadindo a geladeira, música alta, rindo sobre como eu agia como se o pai tivesse morrido só para chamar atenção. Ninguém disse nada na época. Não minha mãe. Nem mesmo Júlia. E agora, mais de uma década depois, ainda era o mesmo jogo. Não respondi. Mas algo em mim se abriu. Fui para casa. Cavei uma velha caixa à prova de fogo do armário. Uma das únicas coisas que tinha levado da casa da minha mãe quando me mudei. Dentro estavam alguns documentos velhos. Principalmente esquecidos. Minha certidão de nascimento. A certidão de óbito do meu pai. E a escritura original do terreno no interior. Meu pai tinha assinado conjuntamente para mim e Júlia quando éramos crianças. Mas havia uma cláusula na margem que nunca tinha notado antes. Manuscrita. Reconhecida em cartório. Se qualquer uma das partes renunciar ao interesse ou falhar em manter a administração, o título completo pode reverter para a herdeira remanescente a critério do Conselho Legal. Olhei para aquilo por um longo tempo. Júlia não tinha visitado a propriedade em mais de 10 anos. Eu, por outro lado, tinha estado pagando os impostos silenciosamente todos os anos, cuidando da manutenção básica, verificando a cerca, mantendo vivo. Não era só sobre dinheiro agora. Era sobre história, legado. E verdade. Naquela mesma tarde dirigi até a propriedade. Tirei fotos. Fiz login no site de registros do condado e puxei tudo que consegui. E então liguei para o Dr. Mendes de novo. Ele atendeu no segundo toque. Estava esperando que você voltasse a ligar, ele disse. As coisas estão esquentando do meu lado também. Aparentemente minha mãe já tinha contatado o advogado dela. Estava tentando reestruturar o fundo fiduciário da família retroativamente. Algo que não era ilegal, mas certamente antiético, especialmente se envolvesse documentação forjada. Dr. Mendes não confirmou nada diretamente, mas insinuou. Ela está agindo como alguém que tem medo de ser descoberta, ele disse. Se eu fosse você, Marina, me prepararia para as coisas ficarem mais feias antes de ficarem mais limpas. E ele estava certo. Naquela noite recebi um e-mail de um endereço privado. Sem linha de assunto. Só um PDF anexado. Era uma carta digitalizada, datada de 6 meses atrás, endereçada da minha mãe para um advogado que nunca tinha ouvido falar. Nela, ela alegava que Júlia tinha sido a única cuidadora da tia Beatriz durante seus últimos meses, e que eu tinha cortado contato por razões pessoais, me tornando inadequada para gerenciar qualquer herança em nome da tia Beatriz. Minha mandíbula travou. Aquilo era mentira. A tia Beatriz tinha falecido inesperadamente. Ninguém foi cuidadora. Ela estava ativa até o fim, jardinando, viajando, recebendo jantares de fim de semana. Eu tinha treais de mensagens, e-mails, fotos, até mensagens de voz dela de apenas semanas antes de ela falecer. Nós éramos próximas como sempre. Essa carta era um ataque preventivo. Uma campanha silenciosa para me pintar como distante, instável, não envolvida. E pior, na parte de baixo estava a caligrafia da Júlia. Uma declaração costurada. Essa foi a traição. Não só que elas tentaram roubar de mim, mas que tentaram me apagar. E foi quando soube. Isso não ia terminar com uma ligação. Ia terminar em tribunais. Em transferências de título. Em evidências frias e concretas. Mas ainda não. Eu tinha mais um movimento a fazer. Mais uma ligação para fazer. E essa ia virar tudo de cabeça para baixo. Pela primeira vez em semanas, me senti completamente à deriva. Não era só a traição em si. Era a precisão dela. Cirúrgica. Como se elas tivessem planejado isso por meses, talvez anos. Enquanto sorriam em fotos de família e me mandavam mensagens de feliz aniversário, com emojis de coração que não significavam nada. Aquela carta, a alegação falsa de cuidadora, a assinatura da Júlia, tudo tão calculado. Uma narrativa que elas tinham construído a portas fechadas e esperado para soltar no momento em que eu parasse de jogar junto. E eu admito, por umas 2 semanas, isso me quebrou. Parei de responder mensagens. Parei de checar e-mails. Eu trabalhava remotamente, então cancelei reuniões, adiei prazos, e coloquei meu status no Slack como ausente. Disse ao meu chefe que estava lidando com uma emergência familiar, o que não era mentira, tecnicamente. Nem saí de casa exceto para checar a caixa de correio ou rachar lenha. E quando minha prima Fernanda me mandou mensagem de novo, perguntando se estava tudo bem, eu não respondi.
Não tinha certeza do que bem significava mais. As noites eram as piores. Eu ficava deitada na cama olhando para o teto, repassando conversas com minha mãe e Júlia de anos atrás, procurando ver se os sinais sempre estiveram lá. Se elas já me viram como parte da família, ou apenas como uma rede de segurança que podiam cortar no momento em que eu me tornasse inconveniente. Cada piada, cada elogio indireto, cada vez que minha mãe se referia a Júlia como meu pequeno milagre, enquanto eu estava sentada bem ali, tudo tocava em repiate. Era como estar de luto por algo que eu não percebi que estava morto até agora. E então veio o ponto de ruptura dentro do ponto de ruptura. Eu estava navegando distraidamente na internet, procrastinando na verdade, quando vi um anúncio de imóvel. Charmoso refúgio na serra com grande valor histórico. Era minha casa, a que a tia Beatriz tinha me deixado. Cliquei nas fotos e com certeza lá estava. Minha varanda, minha lareira de pedra, a velha árvore de jabuticaba que eu tinha pendurado luzes de Natal no inverno passado. A descrição até mencionava: propriedade recentemente consolidada em fundo fiduciário familiar, título pendente. Fiquei olhando para aquela frase até as palavras borrarem. De alguma forma, elas tinham forjado algo, arquivado algum tipo de reivindicação temporária. Talvez não fosse resistir no tribunal, mas isso não importava. Elas estavam me testando, vendo se eu piscaria, vendo se eu só desistiria, exausta e derrotada, esperando que eu espiralizasse o suficiente para apenas entregar tudo sem luta. E por um momento, quase fiz isso. Lembro de sair naquela noite e ficar descalça na grama coberta de orvalho atrás da casa e sussurrar no ar frio: talvez não valha a pena, porque não era só a herança, não era só o dinheiro ou a propriedade ou mesmo a traição. Era que elas sabiam como me machucar. Sabiam que a única coisa que me restava, paz, solidão, o legado silencioso que a tia Beatriz tinha passado, e estavam dispostas a tomar até isso só para vencer. Mas então algo inesperado aconteceu. Meu telefone tocou, uma mensagem de voz de um número desconhecido. Eu não reconheci a voz de primeira. Era rouca, mais velha, cansada. Marina, aqui é Henrique. Eu era o advogado antigo do seu avô. A Beatriz me deu seu número antes de falecer. Disse que se algo parecesse suspeito, eu deveria entrar em contato. Tenho visto alguma atividade ultimamente que não me parece certa. Se tiver tempo, gostaria de conversar. Liguei de volta instantaneamente. Conversamos por quase 1 hora. Acontece que a tia Beatriz tinha antecipado algo assim. Não exatamente. Ela não sabia a forma exata que tomaria, mas suspeitava que minha mãe pudesse tentar distorcer as coisas uma vez que ela não estivesse mais aqui. Em uma de suas últimas reuniões com Henrique, ela tinha deixado um arquivo lacrado com uma lista de instruções e documentação, me nomeando como única beneficiária de sua herança com estipulações, incluindo uma cláusula sobre qualquer influência indevida ou manobras legais coercitivas executadas por outros membros da família sendo consideradas uma violação da integridade do testamento. Henrique ofereceu enviar uma cópia digitalizada do arquivo. Perguntei se ele achava que resistiria no tribunal. Absolutamente, ele disse. Especialmente com o que você me contou. E assim a névoa se levantou. Eu não estava impotente. Elas queriam que eu acreditasse que estava. Esse era o primeiro e mais importante movimento delas. Me isolar. Me fazer sentir como se eu fosse a vilã. Como se eu tivesse de alguma forma quebrado a família ao simplesmente me defender. Mas eu não era a que estava distorcendo a verdade. Não era a que estava forjando cartas. Não era a que estava reescrevendo a história. E se eu deixasse elas se safarem, eu seria cúmplice nessa mentira. Então comecei a me organizar. Primeiro fiz cópias, dezenas delas, de cada documento que tinha. As escrituras de propriedade originais. Minhas trocas de e-mail com a tia Beatriz. Mensagens com Júlia. Screenshots do anúncio imobiliário falso. A carta forjada com a assinatura da Júlia. Fiz backup em 3 HDs externos diferentes e guardei um com um advogado em São Paulo em quem confiava implicitamente, alguém fora da rede familiar. Depois contratei uma advogada local perto da casa na Serra, alguém recomendado por Henrique. O nome dela era doutora Patrícia Lemos e desde a primeira conversa, soube que ela era exatamente o tipo de pessoa que eu precisava. Sem papas na língua. Sem demora. E sem misericórdia. Elas escolheram a pessoa errada para encurralar, ela disse, folheando o arquivo que entreguei. Vamos começar. Protocolamos uma liminar temporária no anúncio da propriedade primeiro. Foi fácil. Em 48 horas, o anúncio tinha sido removido. Quem quer que tenha postado recebeu uma ordem de cessar e desistir tão agressiva que eu não ficaria surpresa se eles parassem de dormir por 1 semana. Depois começamos a trabalhar na peça maior,
preparando para contestar os documentos forjados e reforçar os termos do testamento da tia Beatriz. Patrícia protocolou moções preliminares, contatou oficiais do condado para sinalizar transferências suspeitas, e silenciosamente abriu uma investigação civil sobre o uso indevido de fundos fiduciários. No meio de tudo isso, comecei a reconstruir meu próprio senso de identidade. Silenciosamente, intencionalmente, reconectei com velhas amigas que não falava há anos. Expliquei o que estava acontecendo. A maioria ficou chocada. Algumas não ficaram, mas todas ouviram. Uma delas, Camila, me convidou para um fim de semana de camping na Chapada Diamantina. Quase disse não. Depois disse sim. E algo naquela viagem mudou algo profundo dentro de mim. Sentada ao redor de uma fogueira com pessoas que não me viam como conta bancária ou traidora, rindo de histórias da faculdade, assando marshmallows como se fossemos crianças de novo. Me lembrou que minha família não me definia. Meus valores definiam. E isso me deu coragem para dar mais um passo. Mandei um e-mail para Júlia. Só uma frase. Eu sei o que você fez. Ela não respondeu, mas viu o recibo de leitura. Ela abriu 4 vezes. No dia seguinte, recebi uma mensagem de voz anônima do que parecia ser o advogado da minha mãe. Era vago, mas claramente destinado a intimidar. Conversa vaga sobre mal-entendidos, opções de acordo, evitar escalada desnecessária. Nem pisquei, porque nessa altura Rodrigo, o contador forense, tinha terminado seu relatório. Acontece que o fundo fiduciário da família tinha sido usado dezenas de vezes ao longo dos anos, para aluguel da Júlia, carro, mensalidade, viagens, até procedimentos estéticos. Nada disso relatado adequadamente. Tudo rastreável. E o mais condenador de tudo, alguns dos saques tinham sido antedatados e canalizados através de contas fictícias que estavam vinculadas, indiretamente, à empresa de consultoria financeira da minha mãe. Fraude, evasão fiscal, e talvez, dependendo de como as coisas se desenrolassem, apropriação indébita. Patrícia revisou as descobertas e soltou um assobio baixo. Elas realmente se superaram. Conversamos sobre as opções. Poderíamos ir com tudo imediatamente. Entrar com acusações, processar, arrastá-las pelo tribunal até estarem sem fôlego, mas algo sobre isso parecia vazio, rápido demais, alto demais. Eu as conhecia, sabia como minha mãe operava, como ela controlava narrativas, manipulava percepções, fazia a vítima mesmo enquanto afiava suas facas. Então, em vez de balançar forte, deixei o silêncio crescer de novo. Nenhuma resposta, nenhum confronto, nenhuma réplica, só quietude. E naquela quietude me reconstruí. Passei fins de semana na casa consertando coisas. O corrimão da varanda dos fundos. As venezianas nas janelas. O banco velho que a tia Beatriz costumava sentar enquanto tomava seu café da manhã. Comecei a cuidar da terra de novo. Aparando galhos. Plantando flores novas. Até construindo uma estufa pequena nos fundos com madeira recuperada. Toda manhã, acordava com o sol e me lembrava. Elas não são donas de você. Toda noite ia dormir sabendo, isso é seu, conquistado, protegido, escolhido. E lentamente me tornei alguém nova. Não a filha desesperada implorando por migalhas de aprovação. Não a irmã bode expiatório tentando manter a paz. Mas a mulher que manteve sua posição, que conhecia seu valor, que se recusou a ser apagada. E justo quando elas pensaram que eu tinha terminado, justo quando pensaram que eu tinha seguido em frente e deixado o campo de jogo, eu puxei minha peça final. Porque o que minha mãe e Júlia não sabiam, o que ninguém fora de algumas pessoas-chave sabia, era que a tia Beatriz tinha deixado para trás mais do que apenas propriedade e dinheiro. Ela tinha deixado outra coisa, e estava prestes a mudar tudo. Esperei até a primeira neve, não porque precisava, mas porque parecia certo. Há algo na neve que silencia o mundo, como se o ar prendesse a respiração. Naquela manhã, fiquei na beira da propriedade, observando flocos frescos cobrirem o telhado da casa, as agulhas de pinheiro, o caminho de cascalho que eu tinha varrido no dia anterior. Tudo parecia parado, puro, intocado. Era o tipo de silêncio que eu costumava confundir com solidão. Agora parecia clareza. Nas últimas 6 semanas tinha mantido minha cabeça baixa, minha boca fechada e meu foco afiado. Patrícia e Rodrigo tinham lidado com o lado legal. Henrique tinha silenciosamente contatado alguns escrivães do condado para corrigir o registro em algumas papeladas mal arquivadas que o advogado da minha mãe tinha submetido. Mais uma tentativa falha de borrar a linha entre o que me pertencia e o que elas achavam que tinham direito. Mas essa história nunca foi apenas sobre papelada. Precisava de precisão, timing e um pouco de paciência.
Porque o que minha mãe nunca descobriu, não quando eu era adolescente, não quando me formei na faculdade, não mesmo quando comprei minha primeira casa, era que eu não grito quando estou com raiva. Eu construo, silenciosamente, metodicamente, uma camada de cada vez, e dessa vez, não estava construindo sozinha. Tudo começou com uma lembrança, algo que a tia Beatriz me contou alguns meses antes de falecer. Estávamos sentadas na varanda dela, tomando limonada, observando o pôr do sol mais cedo e dourado. Ela tinha mencionado sua velha amiga da faculdade, uma mulher chamada Elaine que costumava trabalhar para a Receita Federal e depois migrou para trabalho de investigação privada após se aposentar. Ela é afiada como uma lâmina, a tia Beatriz tinha dito com um pequeno sorriso. Sempre disse que conseguia sentir o cheiro de um mentiroso mais rápido que um cão fareja carne. Na época não pensei muito nisso. Só mais uma das amigas coloridas da tia Beatriz do passado. Mas depois do relatório de Rodrigo e dos documentos forjados virem à tona, me peguei pensando em Elaine cada vez mais. Vasculhei a velha agenda de endereços da tia Beatriz, aquela que ela costumava guardar na gaveta perto do telefone da cozinha. Páginas amareladas. Caligrafia bagunçada. Nomes riscados ou reescritos ao longo do tempo. E lá estava ela, Elaine B. com o número de Minas Gerais rabiscado ao lado do nome em tinta azul desbotada. Liguei. Elaine atendeu no terceiro toque. Beatriz sempre disse que você me ligaria um dia, ela disse, sem nem perguntar quem eu era. Conversamos por 1 hora. Expliquei tudo. O desvio do fundo fiduciário. As cartas forjadas da cuidadora. O anúncio falso. As transferências antedatadas. Ela não me interrompeu uma vez. Quando terminei, ela apenas soltou um murmúrio baixo. Sua mãe tem sido desleixada. Pessoas gananciosas geralmente são. E quando sentem o controle escapando, começam a cometer erros. Nos dias seguintes, Elaine começou a coletar dados, mergulhando nas finanças da minha mãe, puxando declarações de impostos de propriedade antigas, revisando a empresa onde ela trabalhava como consultora financeira. E o que ela encontrou só tornou as coisas mais claras. Minha mãe tinha pegado emprestado de clientes. Tecnicamente, o termo era empréstimos pessoais, pequenas somas não declaradas de clientes idosos cuja papelada raramente era atualizada. Alguns estavam mortos. Alguns não se lembrariam de assinar. E tudo tinha sido varrido para debaixo do tapete, provavelmente reembolsado através de outras manipulações ou encoberto com extratos falsificados. Não era o suficiente para acusações criminais. Ainda não. Mas pintava uma imagem muito clara de alguém jogando um jogo longo de controle e gerenciamento de imagem. E me dava alavancagem. Porque se tem uma coisa que minha mãe temia mais do que perder controle, era perder a reputação. Mas mesmo com Elaine na equipe, sabia que precisávamos de mais do que informação. Precisávamos de pressão. Pressão pública. E foi aí que Júlia entrou. Não tinha falado com ela desde aquela mensagem. Ela não tinha respondido ao meu texto. Mas eu tinha algo que ela não sabia que eu tinha. Uma mensagem de voz. Não do tipo que ela me deixou. Uma diferente. 6 meses atrás, quando a tia Beatriz estava no hospital para um procedimento menor. Nada sério. Apenas rotina. Ela tinha me deixado uma mensagem. Não pensei muito nisso na época. Mas agora soava como confissão. Oi, Marina. A voz dela dizia, calorosa e firme. Sua mãe me ligou de novo hoje. Fazendo perguntas estranhas. Ela quer saber se mudei meu testamento. Falei que não é da conta dela. Ela não gostou disso. Só, tenha cuidado, ok? Tem algo errado. Eu tinha salvado sem pensar. Agora era evidência. Mandei para Patrícia. A resposta dela foi quase instantânea. Isso é ouro. A partir daí comecei a preparar o palco. Primeiro rascunhei uma carta. Formal. Fria. Deliberada. Listava cada violação que tinha documentado. O uso indevido de fundos. As reivindicações de propriedade falsificadas, as cartas forjadas, e a adulteração indireta com a herança da tia Beatriz, incluía a transcrição da mensagem de voz, um resumo das descobertas forenses de Rodrigo, o relatório inicial de Elaine, e no final, anexei uma página final, notificação de intenção de buscar danos civis e controle total dos ativos disputados. Mas não mandei para minha mãe, ainda não, mandei para Júlia, e mandei anonimamente. Naquela noite, exatamente às 3h47, timing poético, recebi uma ligação de um número privado. Deixei ir para o correio de voz. Alguns minutos depois, ouvi. Marina, o que você está fazendo? Era Júlia, a voz sem fôlego. Você não entende. A mamãe disse que estávamos apenas
Estávamos apenas protegendo a família. Ela disse que você não queria isso. Que você não merecia. Você tinha a Beatriz. Eu não tinha nada. Ela pausou. Por favor, não faça isso. Não liguei de volta. Porque esse não era o objetivo. O objetivo não era fazê-la confessar. O objetivo era quebrar a aliança. Pessoas como minha mãe dependem de facilitadores. De soldados de infantaria dispostos que executarão seus planos em troca de aprovação, proteção ou migalhas de herança. Mas quando essas alianças racham, quando a dúvida se infiltra, toda a pirâmide desmorona. E Júlia tinha acabado de rachar. Alguns dias depois, soube que ela tinha agendado uma reunião com um advogado diferente. Patrícia confirmou através de um contato. Ela não estava entrando com nada. Ainda não. Mas estava fazendo perguntas. Sorri quando ouvi isso. Então fiz minha ligação final. Para o conselho diretor da empresa onde minha mãe trabalhava. Não entrei com armas em punho. Não a acusei de crimes. Simplesmente submeti uma denúncia anônima respaldada com documentação cuidadosamente redigida de Elaine e Rodrigo, sugerindo que uma de suas consultoras poderia ter se envolvido em práticas de empréstimo não divulgadas e que uma auditoria interna silenciosa poderia ser do interesse da empresa antes que a informação chegasse a agências reguladoras. Sabia como estruturas corporativas funcionavam. Sabia que eles investigariam. E sabia que encontrariam fumaça suficiente para começar a farejar fogo. Se confrontariam ela diretamente ou não, o dano estaria feito. Sua estabilidade seria abalada. Seus aliados ficariam quietos. Seus e-mails seriam monitorados. E ela sentiria. Mas ainda assim, não entrei em contato. Nem com minha mãe. Nem com Júlia. Nem com ninguém. Em vez disso, organizei um jantar. Foi pequeno. Apenas Fernanda, Patrícia, Rodrigo e Elaine. Sentamos ao redor da lareira na casa. Compartilhamos vinho, legumes assados. Rimos sobre como Fernanda uma vez tingiu o cabelo de verde no ensino médio e botou a culpa em mim. Não era uma festa de vitória. Ainda não. Era um círculo de gratidão. Porque não estava nisso sozinha mais. Olhei ao redor daquela sala e percebi que tinha algo que elas não tinham. Aliados reais. Pessoas que não precisavam ser manipuladas, subornadas ou induzidas pela culpa a ficarem ao meu lado. Pessoas que me escolheram. E foi quando finalmente soube que era hora. Hora de mandar a carta. Hora de puxar o último fio. Hora de acabar com isso. Mas não com raiva. Com precisão. E quando finalmente dei aquele golpe final, não apenas abalaria o mundo delas. Estilhaçaria. Mandei a carta numa terça de manhã. Não eletronicamente. Não através de um escritório de advocacia. Imprimi, encadernei ordenadamente e mandei por correio registrado para que não houvesse ambiguidade sobre quando chegou ou quem assinou por ela. Uma cópia para minha mãe. Uma cópia para Júlia. Uma cópia para a firma de advocacia da minha mãe. E uma cópia silenciosa e cuidadosamente para o departamento de conformidade de sua empresa de consultoria financeira, acompanhada de uma nota de capa curta que simplesmente dizia: "Vocês podem querer revisar isso antes que se torne público." Não me senti nervosa quando deixei os envelopes no correio. Senti calma. Naquela tarde, meu telefone tocou pela primeira vez em semanas. O número da minha mãe acendeu na tela. Deixei tocar até cair. 2 minutos depois, Júlia ligou. Depois minha mãe de novo. Depois um número desconhecido, que assumi ser o advogado dela. Não atendi nenhuma, porque pela primeira vez na minha vida, não estava reagindo. Estava permitindo que as consequências chegassem no horário. Na manhã de quarta-feira, o anúncio imobiliário não tinha apenas sido removido. Tinha sido sinalizado internamente pela corretora. Aparentemente alguém do lado deles tinha percebido que a documentação respaldando o anúncio era inconsistente. Títulos que não batiam. Linguagem de fideicomisso que não correspondia aos registros do condado. Uma vendedora que não estava realmente autorizada a vender. Patrícia me ligou logo após o café da manhã. "Elas estão em pânico", ela disse. O advogado da sua mãe solicitou uma reunião emergencial para esclarecer mal-entendidos. O escrivão do condado nos encaminhou uma cópia da declaração juramentada forjada. E perguntei: "É ruim?" Desleixado ruim. Naquela tarde, Rodrigo me encaminhou uma atualização. A auditoria interna na empresa da minha mãe tinha sido silenciosamente iniciada. Um de seus clientes de longa data, um senhor idoso de cuja conta ela tinha pegado emprestado anos atrás, tinha sido contatado para verificação. Ele não se lembrava de autorizar nada. Nem sua filha. Elaine complementou com sua própria mensagem: "Elas estão fechando o cerco. Isso geralmente significa que alguém está prestes a ser jogada fora."
Na quinta-feira, Júlia finalmente me mandou mensagem. Por favor, precisamos conversar. Disse que poderíamos nos encontrar no sábado. Local neutro. Uma cafeteria no meio do caminho entre a cidade e a casa. Ela concordou quase instantaneamente. Ela parecia menor do que eu lembrava quando entrou. Não fisicamente. Emocionalmente. Seus ombros estavam curvados. Seus olhos pulando pela sala como se esperasse que alguém estivesse observando. Ela sentou na minha frente e imediatamente começou a falar, palavras saindo aos tropeços numa enxurrada. A mamãe não me contou tudo, ela disse. Ela disse que você não queria a terra. Que você estava planejando vender de qualquer jeito. Ela disse que a Beatriz mudou o testamento porque você a manipulou. Ela disse. Eu sei o que ela disse, interrompi gentilmente. Eu também sei o que você assinou. Júlia engoliu em seco. As mãos dela estavam tremendo. Ela me disse que era só uma formalidade, ela disse. Ela disse que era para proteger a família. Eu não pensei. Você não pensou, repeti. Esse é o problema. Ela olhou para mim então, olhos vidrados. O que vai acontecer com ela? Considerei mentir, ou suavizar, ou dizer o que ela queria ouvir, mas tinha terminado de amortecer a verdade. Ela vai perder tudo que construiu em cima de mentiras, eu disse. E você precisa decidir se vai afundar com ela ou se afastar. Ela olhou para o café por um longo tempo. Posso te dar cópias dos e-mails, ela disse finalmente. Os que ela me mandou. Instruções. O que dizer. O que assinar. Acenei com a cabeça. É um começo. Ela deslizou o telefone pela mesa. Nem olhei imediatamente. Não estou pedindo que me perdoe, ela disse. Só. Não quero ser como ela. Acreditei nela. Ou pelo menos, acreditei que ela acreditava nisso naquele momento. Então não seja, eu disse. Mas entenda isso. Não estou mais te protegendo. O que acontecer a seguir, acontece. Ela acenou de novo. Não nos abraçamos. Não fizemos promessas. Levantamos, pagamos separadamente e saímos por portas diferentes. Essa foi a última vez que vi Júlia por um bom tempo. Sexta-feira foi o dia em que tudo desmoronou. A empresa da minha mãe a colocou em licença administrativa, aguardando investigação. O acesso dela às contas dos clientes foi revogado imediatamente. Ao meio-dia, o Conselho Regulador Estadual tinha sido notificado de possíveis violações de conformidade. O advogado dela tentou negociar, silenciosamente, desesperadamente, mas Patrícia cortou pela raiz. Não há nada para negociar, ela disse a eles. Você não barganha com evidências. Naquela noite minha mãe apareceu na casa. Soube que era ela antes mesmo de vê-la. O jeito que o cascalho estalou. O jeito que a batida veio afiada e insistente, como se ainda acreditasse que tinha autoridade aqui. Abri a porta. Ela parecia mais velha do que eu lembrava. Não frágil. Apenas despida do polimento que sempre usou como armadura. A voz dela tremia quando falou. Você fez isso. Não era uma pergunta. Era uma acusação. Eu não forjei nada, respondi. Não roubei de ninguém. Não menti para advogados nem manipulei documentos. Ela entrou sem ser convidada. Olhos escaneando a sala como se estivesse procurando algo que ainda pudesse controlar. Você sempre foi ingrata, ela disse. Depois de tudo que abri mão por você. Lá estava. O refrão familiar. Eu abri mão da minha carreira. Minha vida. Te criei sozinha. Você nos criou, corrigi. E depois decidiu que amor era algo a ser conquistado. O rosto dela se contorceu. Fiz o que tinha que fazer. Não, eu disse calmamente. Você fez o que te beneficiou. Ela riu então, afiado e oco. Acha que ganhou? Isso vai destruir a família. Olhei para ela e não senti nada. Nem raiva. Nem triunfo. Apenas clareza. Você destruiu essa família, eu disse. Eu só parei de encobrir você. Ela mexeu na bolsa, puxou o telefone e empurrou na minha direção. Ligue para eles. Ligue para seu advogado. Diga para pararem. Podemos consertar isso. Não peguei o telefone. Não há nada para consertar, eu disse. Isso é responsabilização. Os ombros dela caíram então. Só um pouco. Você sempre foi igual ao seu pai, ela murmurou. Principiosa demais para o próprio bem. Abri a porta e a segurei aberta. Você deveria ir, eu disse. Ela ficou parada por um momento, como se fosse dizer outra coisa. Algo honesto. Algo humano. Não disse. Na segunda-feira, as consequências estavam completas. Minha mãe renunciou à empresa sob pressão. O Conselho Regulador abriu uma investigação formal. Vários clientes retiraram suas contas. O advogado dela aconselhou acordo silencioso para evitar acusações criminais. Ela concordou. O acordo a despojou de sua licença e exigiu restituição.
O fundo fiduciário da família foi dissolvido sob supervisão judicial. Os fundos mal utilizados foram rastreados, documentados e parcialmente recuperados. Júlia foi removida como beneficiária devido ao seu envolvimento, embora tenha evitado acusações ao cooperar plenamente. A terra no interior foi retitulada exclusivamente em meu nome, permanentemente. O testamento da tia Beatriz foi reafirmado em tribunal sem contestação, e o Natal chegou e passou. Passei na casa com amigas. Fernanda trouxe torta. Camila trouxe vinho terrível. Comemos demais, rimos alto e fizemos uma longa caminhada pela mata enquanto o sol se punha cedo e dourado. Nenhuma mensagem de voz. Nenhuma ameaça. Nenhuma culpa. Apenas paz. Um mês depois recebi uma carta final da minha mãe. Sem linguagem jurídica. Sem exigências. Apenas uma linha, escrita em caligrafia instável. Espero que um dia você entenda por que fiz o que fiz. Dobrei cuidadosamente e coloquei no fogo. Algumas coisas não precisam ser entendidas. Só precisam terminar. Ainda vou à casa todo inverno. Ainda pago os impostos. Ainda sento na varanda que a tia Beatriz amava e observo a neve cair em silêncio. E toda vez que faço isso me lembro disso. Família não é quem tenta te possuir. Família é quem fica ao seu lado quando você finalmente se defende. 6 meses depois do acordo, Júlia me ligou. Foi breve. Desajeitado. Ela tinha começado terapia. Estava trabalhando em um emprego de verdade pela primeira vez em anos, nada glamouroso, apenas algo estável. Disse que entendia se eu nunca quisesse falar com ela de novo. Não prometi nada, mas disse que estava orgulhosa dela por tentar. Não nos reconciliamos. Não tivemos um momento de filme onde tudo foi perdoado numa onda de emoção, mas estabelecemos uma fronteira, mútua, respeitosa, e pela primeira vez ela não a cruzou. Quanto à minha mãe, ouvi por terceiros que ela se mudou para o interior, para uma cidade pequena onde ninguém a conhecia, onde ela podia recomeçar sem o peso de sua reputação destruída. Não sei se ela alguma vez entendeu o que fez, se alguma vez realmente reconheceu o dano, ou se simplesmente me culpou até o fim, e percebi que não importava mais. Passei tanto tempo esperando por um pedido de desculpas, uma explicação, algum tipo de fechamento que nunca viria. Mas o fechamento não é algo que alguém te dá. É algo que você constrói. Hoje, a casa na serra não é apenas um refúgio. É minha. Verdadeiramente minha. Terminei a estufa. Plantei um jardim de ervas que a tia Beatriz teria amado. Instalei uma rede entre 2 árvores onde leio nas tardes de verão. Adicionei uma lareira externa onde recebo amigas para churrascos e conversas que duram até de madrugada. E aprendi algo fundamental. Você não precisa do sangue das pessoas para ter uma família. Você só precisa da lealdade delas, da honestidade delas, da disposição delas de ficarem ao seu lado quando as coisas ficam difíceis. Fernanda ainda passa todo mês. Camila me visita sempre que pode escapar da cidade. E Patrícia, que começou como minha advogada, se tornou uma das minhas melhores amigas. Alguém que entende o que é se defender quando todos te dizem para simplesmente ceder. Não é a família que imaginei quando era criança. Não é a que fui ensinada a proteger a todo custo. Mas é real. E é minha. Às vezes ainda penso na mensagem das 3h47. Naquelas palavras frias e calculadas. Já conversei com meu advogado sobre remover você de tudo. E percebo que ela estava certa de uma forma. Ela me removeu. Mas não do testamento ou do fundo fiduciário ou da herança. Ela me removeu da teia de manipulação, culpa e controle que tinha me prendido por tanto tempo. Ela cortou a corda. E ao fazer isso me libertou. Porque quando você para de tentar ganhar amor de pessoas que o usam como moeda de troca, algo milagroso acontece. Você percebe que sempre teve valor. Você apenas estava procurando validação nos lugares errados. No último Natal fiz algo que nunca tinha feito antes. Pendurei meias na lareira. Uma para mim. Uma para cada pessoa que escolhi como família. Não pelos presentes, mas pelo símbolo. Porque aquela casa, aquela lareira, aquele espaço, não era mais definido por quem me rejeitou. Era definido por quem me escolheu. E por quem eu escolhi de volta. Naquela noite, enquanto a neve caía suave lá fora e o fogo estalava dentro, Fernanda levantou sua taça de vinho. Um brinde, ela disse. As famílias que construímos. E a coragem de deixar ir as que não nos merecem. Brindamos. E naquele momento percebi algo que tinha buscado por anos. Paz não é a ausência de conflito. É a presença de limites. É saber seu valor e não negociá-lo por conforto temporário ou aprovação familiar. É escolher você mesma, mesmo quando custa tudo.
especialmente quando custa tudo. Há uma última coisa que preciso dizer. Algo que a tia Beatriz me disse naquele último verão quando estávamos sentadas na varanda observando o pôr do sol. Marina, ela disse, voz suave mas firme. Se eu te ensinar uma coisa que seja isto, lealdade não pode ser unilateral. E família que exige sua alma em troca de migalhas não é família, é extorsão. Na época, acenei e sorri, não entendendo completamente o peso daquelas palavras. Agora entendo. Completamente. Porque eu vivi do outro lado. Sobrevivi à extorsão. E saí não apenas intacta, mas reconstruída. Mais forte. Mais clara. Mais minha do que jamais fui. A tia Beatriz não apenas me deixou uma herança. Ela me deixou uma lição. Uma que só poderia aprender caminhando através do fogo e saindo do outro lado. E essa lição é simples. Você não deve nada a pessoas que te tratam como propriedade. Você não deve desculpas a pessoas que reescrevem sua história. E você não deve lealdade a pessoas que só te amam quando você é útil. Você deve a si mesmo a verdade, limites, e a coragem de defender ambos. Então aqui estou eu, 35 anos, proprietária de uma casa que amo, cercada por pessoas que me escolheram livremente, vivendo uma vida construída não sobre obrigação ou culpa, mas sobre escolha. A neve ainda cai todo inverno, o fogo ainda está lá na lareira, e toda manhã acordo sabendo que esta vida, esta linda, imperfeita, honesta vida, é minha, conquistada, protegida, escolhida. E ninguém, nem mesmo aqueles que me criaram, pode tirar isso de mim, porque afinal, família não é quem compartilha seu DNA. Família é quem fica quando você para de fingir, quando você estabelece limites, quando você finalmente, corajosamente escolhe a si mesma. E aquela mensagem das 3h47 que deveria ter me destruído, acabou sendo o maior presente que minha mãe já me deu, porque me forçou a parar de esperar por amor dela, e começar a construir uma vida digna de mim. E isso no final, é a melhor vingança de todas. Não é destruição, é reconstrução, é prosperar, é viver bem, é ser livre. Se essa história tocou vocês de alguma forma, por favor deixem um like e se inscrevam no canal para mais histórias de superação e justiça. Seus comentários e apoio fazem toda a diferença para outras pessoas que podem estar passando por situações parecidas. Até a próxima história!